Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto do Servidor de São João de Meriti. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente vai fazer uma aula, uma sequência de aulas aí de graça para vocês aqui no YouTube. Se você gostar da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, no final tem surpresa. Se você ficar até o final, você vai ver a surpresa, tá? Muito obrigado. Fala tchau, neném. Fala tchau, neném. Tchau. Tchau. Então, o artigo 84, o que é que ele fala? Ele fala que a estabilidade é o direito que adquire o funcionário de não ser exonerado ou demitido senão em virtude de sentença judicial ou processo administrativo em que lhe tenha assegurado a ampla defesa. Então, todo funcionário público, ele tem uma estabilidade, ele garante essa estabilidade caso ele passe por alguns requisitos que a gente vai falar daqui para frente. Então, você adquiriu essa estabilidade para tirar você de lá de dentro só com sentença judicial transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, né, quando já foi julgado, e processo administrativo. Você tem direito à ampla defesa, que é nada mais nada menos do que você se defender. Você não vai ser demitido arbitrariamente, ou porque alguém não gostou de você lá dentro, ou porque seu chefe não gostou. Existem regras que precisam ser cumpridas, mas a saída do servidor público que tem estabilidade é muito mais complicado de sair, né, o funcionário, do que como se fosse na CLT, que é mais fácil. Então, o artigo 85 ele diz o seguinte, ó, são estáveis os funcionários nomeados mediante concurso após 3 anos de efetivo exercício. Galera, presta atenção, porque no Estatuto do Servidor, no documento, né, da IAN, se eu não me engano, ou se você procurar na internet, você vai ver que está 2 anos, inclusive eu deixei até 2 anos aqui, ó. É só para riscar aqui. Então, no documento está 2 anos, mas na Constituição Federal está 3 anos. Então, você segue o que está na Constituição Federal, tá? Após 3 anos de efetivo exercício. Então, esse é o estágio probatório, né? Esses 3 anos de efetivo exercício, tá? O funcionário perderá o cargo. Aqui são as hipóteses da pessoa perder o cargo, né? Mesmo ela sendo estável, ela pode perder o cargo, tá? Não é bagunça não. Beleza? Aqui ele fala, ó, somente em virtude de sentença judicial passada em julgado, né? O artigo 86. É importante a gente destacar que a perda do cargo de um servidor público é um processo delicado, né? Deve ser realizado de forma justa e legal. A garantia do direito à ampla defesa é fundamental para que o servidor possa se defender das acusações e apresentar seus argumentos antes de uma decisão final. Dessa forma, o artigo 86, que a gente acabou de ler aqui no parágrafo 1, somente com uma sentença judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, não tem para onde correr. Se ele foi condenado, né, se ele foi culpado, então ele vai ser exonerado. Agora, se ele foi inocentado, aí a situação é diferente. Ele vai voltar ao cargo e vai receber tudo aquilo de forma retroativa no tempo que ele ficou do processo judicial. Beleza? Aqui o parágrafo 2, o inciso 2, quando estava em virtude de sentença judicial ou de processo administrativo que haja concluído pela sua demissão, em que lhe seja assegurado ampla defesa, que foi o que a gente acabou de explicar. Então, no caso do funcionário estável, a perda do cargo pode ocorrer em virtude de uma sentença judicial ou de um processo administrativo que conclua pela demissão do servidor, desde que seja garantido o direito à ampla defesa. Então, ele tem direito a se defender, caso ele for, né, passar por um processo, até no estágio probatório.
Se após os 3 anos você for reprovado no estágio probatório, você tem um período que você pode se defender, né, para você ali recorrer e conseguir a sua, né, inocência nesse caso, né? Não é inocência, mas é só para fazer uma comparação. Beleza, artigo 87, falando da disponibilidade. Extinto o cargo ou declarado pelo Poder Executivo a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Então aqui ele está falando que o cargo do funcionário pode ser que ele seja extinto, né? Ou declarado desnecessário. Quando isso ocorre, o funcionário estável que ocupava esse cargo passa a ficar em disponibilidade, ele fica em casa, tranquilo, bonitinho, e recebe né, ou seja, ele não é demitido, né, mas não pode mais exercer suas funções enquanto não for designado para outro cargo. Além disso, o funcionário ele recebe a remuneração, o saláriozinho dele, né, proporcional ao tempo de serviço que já prestou ao cargo extinto. Isso significa que o servidor ele não fica sem salário, ele recebe o salário dele bonitinho, mas também não pode trabalhar até que seja novamente designado para uma nova função. O parágrafo único ele diz aqui, ó, a extinção do cargo, assim como a declaração de sua desnecessidade, far-se-á por decreto quando pertencente ao executivo e por resolução quando integrante do quadro legislativo, beleza? Então aqui o que ele fala? Ele estabelece que as regras para a extinção de um cargo público, conforme pertence ao Poder Executivo ou ao Legislativo. Essa distinção é importante para que cada um desses poderes tenha autonomia para gerir seus próprios quadros de servidores públicos. Explicando um pouco aqui do decreto e da resolução, nos cargos pertencentes ao Poder Executivo, a extinção ou declaração de desnecessidade, ou seja, a extinção do cargo ou a desnecessidade do cargo deve ser realizada por meio de decreto. O que é o decreto? O decreto é um instrumento administrativo que tem força de lei e é utilizado pelo chefe do Poder Executivo para regulamentar e disciplinar questões de sua competência. Já no caso, né, dos cargos pertencentes ao Legislativo, a extinção do cargo ou a declaração de desnecessidade desse cargo é realizada por meio de resolução. A resolução também é um instrumento normativo utilizado pelas casas legislativas para regulamentar questões internas e administrativas, sendo que a sua aplicação se limita ao âmbito do próprio Legislativo. Beleza? O parágrafo único, o que ele diz, o parágrafo único? Ele diz o seguinte, a extinção do cargo, assim como declaração... Desculpa, eu li de novo. Então vamos passar aqui, que eu acabei de ler novamente a mesma coisa. Da aposentadoria, então vamos falar agora da aposentadoria, né? O artigo 93, ele fala que o funcionário será aposentado por invalidez. No inciso 1 ele fala por invalidez. Invalidez é quando o servidor não tem mais condições de exercer suas atividades por problemas de saúde que o incapacitem, tá? E o 2 diz compulsoriamente aos 70 anos de idade. Compulsoriamente significa obrigatoriamente, ou seja, a pedido, né, quando o servidor completa 70 anos, independente da sua vontade ou condição de saúde. Então, ele é obrigado a sair, ele é obrigado a se aposentar quando ele completa 70 anos de idade. Voluntariamente aos 35 anos de serviço para o sexo masculino e 30 anos para o sexo feminino. O abençoado trabalhou 35 anos para o sexo masculino, ele, vou me aposentar aí, valeu, tchau. Voluntariamente. Se ele não quiser, ele continua trabalhando. E sexo feminino, completei 30 anos, estou saindo, não quero mais ser servidora pública, vai embora, voluntariamente. Se ela quiser continuar, ela continua também. Lembrando que quando ela atingir os 70 anos de idade, ela ou ele vai pra rua. Beleza? Aqui no parágrafo único, no caso dos itens 3, os professores terão os prazos reduzidos para 30 anos e 25 anos, respectivamente. Ou seja, a pessoa que é professor ou professora, se for homem, 30 anos de serviço. Se for mulher, 25 anos de serviço.
Aí ele também se aposenta, tá? Se ele quiser. Beleza. Vamos aqui, falando da aposentadoria também ainda. O artigo 94, ele diz que a aposentadoria por invalidez será sempre precedida por licença por período contínuo não inferior a 24 meses, salvo quando a junta médica declarar incapacidade definitiva para o serviço. Então, isso significa que antes de aposentar o funcionário por invalidez, ele deve passar por um período de licença médica para avaliar se há possibilidade de recuperação e de retorno ao trabalho. Essa licença ela não deve ultrapassar 24 meses. Essa licença deve ser de no mínimo 24 meses, a não ser que a junta médica ateste que a incapacidade para o trabalho é definitiva. Essa medida ela visa o quê? Proteger os interesses do funcionário e do Estado, já que ao conceder uma aposentadoria por invalidez, o Estado arca com o pagamento de um benefício que pode ser bastante oneroso, além de perder a força de trabalho do servidor. Por outro lado, o funcionário precisa ter seu estado de saúde avaliado para que seja garantido que ele não esteja sendo aposentado por uma condição que possa ser tratada e revertida e que não incapacite do fato para o trabalho. Maravilha, respira, calma, vamos respirar, vamos ficar tranquilos. É muita informação, é muita coisa, mas o sofrimento é agora para vitória lá na frente. Então vamos lá. Parágrafo 1 ele diz aqui, será aposentado o funcionário que for considerado inválido para o serviço e não puder ser readaptado. Então, como o próprio nome já diz, se um funcionário for incapacitado de exercer suas funções devido a uma doença ou lesão que o impeça de ser readaptado para outro cargo, ele terá direito a se aposentar por invalidez. A aposentadoria por invalidez, só uma ressalva, é um direito assegurado aos servidores públicos que ficam incapacitados de forma permanente ou irreversível para o exercício das suas funções. Parágrafo 2 do artigo 94, o funcionário aposentado por invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença prevista no artigo 112, terá provento equivalente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens percebidas em caráter permanente e das demais concedidas pela presente lei. Beleza? Isso significa que o funcionário, caso o funcionário ele se torne inválido em decorrência do exercício de suas funções ou contrair uma doença profissional, a aposentadoria por invalidez ela deve garantir que ele receba um provento, ou seja, um salário, uma remuneração, equivalente ao salário do cargo que ocupava, acrescido ainda, ou seja, mais as vantagens permanentes que já tinha direito, como gratificações e adicionais, além de outras concedidas pela lei. Esse provento será pago enquanto durar a invalidez. Maravilha? Parágrafo 3. Nos demais casos de aposentadoria por invalidez, o provento será proporcional ao tempo de serviço. Então, o parágrafo 94, o artigo 94, parágrafo 3, ele diz que nos casos de aposentadoria por invalidez que não seja decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional ou doença prevista no artigo 112, o provento a ser recebido será proporcional ao tempo de serviço do funcionário. Isso significa o quê? Que o valor a ser recebido como aposentadoria será calculado com base no tempo de contribuição do servidor ao regime de previdência do serviço público. Quanto maior o tempo de contribuição, vai ser maior o valor do provento e vice-versa. Maravilha? Vamos aqui, vamos seguir aqui no artigo 95. No caso de aposentadoria compulsória, o funcionário será dispensado do comparecimento do serviço a partir da data que completar a idade limite. Em outras palavras, quando o servidor atinge a idade de 70 anos, ele é obrigado a se aposentar. A partir dessa data, não precisa mais comparecer ao trabalho. A aposentadoria compulsória é uma forma de desligamento automático do servidor público que já atingiu a idade limite estabelecida em lei, independente do tempo de serviço prestado. É importante a gente destacar aqui, galera,
que nesse caso o servidor não precisa pedir aposentadoria, pois ela é obrigatória. Maravilha? Aqui o parágrafo único ele diz aqui, ó, o funcionário aposentado compulsoriamente terá seu provento equivalente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens percebidas em caráter permanente e das demais concedidas pela presente lei proporcionalmente ao tempo de serviço. Então, o parágrafo único aqui, ele diz que o funcionário aposentado compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, terá direito a um provento equivalente ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens percebidas, como a gente já falou, em caráter permanente das demais concedidas pela presente lei. O valor do provento será proporcional ao tempo de serviço do funcionário, ou seja, quanto maior o tempo de serviço, maior será o valor a ser recebido. Esse parágrafo aqui, ele garante que mesmo na aposentadoria compulsória, o funcionário terá direito a uma remuneração proporcional aos anos trabalhados. Beleza? O artigo 97, o funcionário efetivo, quando aposentado voluntariamente, terá provento correspondente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens percebidas em caráter permanente e do valor da gratificação de funções ou de cargos comissionados de maior remuneração que tenha exercido da administração, desde que contem 8 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados de exercício de cargo em comissão ou função gratificada. Então, o funcionário efetivo, nesse caso aqui, ele já passou pelo estágio probatório, já está efetivo, já está com estabilidade. Então, quando ele estabelece, né, que ele é efetivo, ele terá direito a um provento correspondente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens percebidas em caráter permanente. Além disso, ele terá direito a valor de gratificação da função ou de cargo comissionado. Então, vamos supor que antes dele ser estatutário, ele foi um servidor que ele era comissionado. Então, se ele passou 8 anos ininterruptos, ele vai ter aí uma gratificação com relação a esses 8 anos que ele trabalhou de forma comissionada, ou seja, ele não era um funcionário estatutário, ele não tinha passado ainda num concurso público. Então, se ele ficou 8 anos ininterrupto ou 10 anos intercalados de exercício de cargos e comissão ou função gratificada, ele terá direito a receber essa gratificação. Isso significa que o servidor terá direito a um acréscimo no valor do seu provento, caso tenha exercido cargos de maior remuneração durante sua trajetória profissional da administração pública. Lembrando que a remuneração dele, né, terá provento correspondente ao vencimento de cargo efetivo, acrescido das vantagens percebidas em caráter permanente, em função de cargo comissionado de maior remuneração. Então ele tinha que estar recebendo uma remuneração maior do que agora ele sendo estatutário. Tá? Artigo 99, ele diz o seguinte, ó, entende-se por acidente de serviço aquele que acarreta no físico ou mental e tenha relação imediata ou imediata com o exercício do cargo. Aqui está falando de acidente de serviço. Então isso significa que para ser considerado acidente de serviço, o incidente deve estar relacionado com as atividades desempenhadas pelo servidor em seu trabalho. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o servidor é um policial, se envolve em um acidente de carro durante seu horário de trabalho enquanto patrulha nas ruas. Isso pode ser considerado um acidente de serviço. Ou se um professor sofreu um acidente ou sair, por exemplo, ele sofreu um acidente saindo da escola após o trabalho. Aí isso não seria considerado um acidente de serviço, pois o incidente ocorreu fora do ambiente e horário de trabalho e não tem relação com as atividades que o servidor desempenha no seu cargo. Então, o acidente de serviço é aquele que tem relação imediata ou imediata com o exercício do cargo. Maravilha, o parágrafo 1 equipara-se ao acidente de serviço ocorrido no deslocamento do funcionário entre a residência e o local de trabalho, bem como a agressão física sofrida em decorrência de desempenho do cargo, salvo quando provocada pelo funcionário. Beleza? Então, o parágrafo aqui ele estabelece que equiparado ao acidente de serviço, ou incidente que ocorre no trajeto, né? Então, se o funcionário se
deslocando até até o trabalho. Então, nesse deslocamento entre a residência e o local de trabalho, né, ele tem aí é considerado acidente no caso, né? Então, assim como agressões físicas sofridas em decorrência do desempenho do cargo, exceto quando provocada pelo próprio servidor. Então, se o servidor provocar, né, a agressão física, ele é responsável por responder por essa agressão. Essa equiparação é importante, pois reconhece que o servidor pode estar sujeito a riscos durante o trajeto de casa para o trabalho, bem como em situações em que a vítima de agressão ou violência no exercício de funções. Nesse caso, o servidor tem direito a receber os benefícios e assistência previstos na legislação em relação ao acidente de serviço, como tratamento médico, pagamento do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, dependendo do grau da incapacidade. O parágrafo 2 entende-se por doença profissional, aqui resulta da natureza e das condições de trabalho. Opa, passei aqui. De trabalho. Então, esse parágrafo, ele estabelece que a doença profissional é aquela que resulta da natureza e das condições de trabalho que o funcionário está exposto. Então, o que isso significa, né? Que a doença deve estar diretamente relacionada com a atividade profissional desempenhada pelo servidor, podendo ser causada por exposição a agentes nocivos, como poeira, ruído, produtos químicos, entre outros. É importante ressaltar que a caracterização da doença profissional deve ser feita por meio de perícia médica oficial. Beleza? Aqui no artigo 101, a gente vai falar das licenças. Então, será concedido licença aos funcionários. Essa parte aqui é super tranquila. Parece que ser grande, mas é tranquilo. Então, ele tem direito à licença aos funcionários para, por exemplo, tratamento de saúde, concedido quando o servidor estiver acometido de doença que o impeça de exercer suas funções. Ele também recebe a licença por motivos de doença em pessoas da família, concedida quando o servidor precisa cuidar de um familiar doente. Licença para repouso à gestante, concedida à mulher gestante para que possa se afastar do trabalho durante o período de gestação e pós-parto. Licença para prestar serviço militar obrigatório, é concedida ao servidor que precisa cumprir suas obrigações militares. Licença por motivo de transferência do cônjuge civil ou militar, concedida, né, nesse caso é concedida quando o cônjuge do servidor for transferido para outra localidade em razão de seu trabalho. Então, o servidor tem direito à licença se o seu cônjuge for para outra cidade. Licença para tratar de interesses particulares, concedida ao servidor que precisa se afastar do trabalho por motivos particulares. Licença a título de prêmio é concedida ao servidor que completar determinado tempo de serviço de forma ininterrupta. Tem também a licença para desempenho de mandato eletivo, que é concedida ao servidor que for eleito para o cargo político. A licença paternidade, cujo prazo ainda depende de regulamentação por lei, sendo que atualmente o prazo é de 5 dias, conforme o artigo 10, inciso 2, das disposições transitórias e finais da Lei Orgânica do município de São Paulo. Não, a Lei Orgânica. Beleza. Licença especial para adotantes, cujos requisitos e prazos também dependem de regulamentação por lei. E o parágrafo único, ao ocupante de cargo de provimento em comissão, não se concede licença nos casos previstos desse artigo. Então, se você não é um servidor estatutário, pode esquecer que você não vai ter licença de jeito nenhum. Então, aqui estabelece que, por exemplo, cargos de provimento em comissão não terão direito à licença, caso, né, previsto nos itens desse mesmo artigo que a gente acabou de ler. Em outras palavras, esses servidores não poderão usufruir de licença para tratamento de saúde, por motivos de doença, pessoas da família, para repouso, nada. Ele não tem direito à licença se você for
um ocupante de cargo de provimento em comissão. Por isso é bom você ser um servidor estatutário, para você ter todas essas regalias. O artigo 102 diz o seguinte, fim da licença, o funcionário deverá assumir imediatamente o exercício do cargo, salvo prorrogação. Esse artigo estabelece que ao final da licença, o funcionário deve retornar ao exercício do cargo imediatamente, a menos que seja uma prorrogação autorizada. A prorrogação deve ser solicitada com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, se for negada, o período entre o fim da licença e a data do conhecimento oficial da negativa será considerado como licença. Em resumo, o funcionário deve retornar ao trabalho assim que a licença terminar, a menos que haja uma prorrogação autorizada. Beleza? Parágrafo único, o pedido de prorrogação deve ser apresentado pelo menos 5 dias antes do término da licença, contados se indeferidos. Com licença, o período compreendido entre a data da conclusão desta e do conhecimento oficial do despacho denegatório da prorrogação. Foi o que a gente acabou de ler aqui, né? Que pelo menos 5 dias de antecedência ao término da licença. Se o pedido for indeferido, o período entre a data de conclusão da licença e a data do conhecimento oficial do despacho que negou a prorrogação será considerado como licença. Isso significa que o funcionário deve retornar imediatamente ao trabalho, não tem chororô, caso tenha sua licença prorrogada. Beleza, o funcionário não poderá permanecer com licença por moléstia por prazo superior a 24 meses. Este artigo ele estabelece que o funcionário em licença por motivo de moléstia nesse caso aqui, é um termo antigo que se refere a uma doença, enfermidade ou mal-estar. Não pode ficar afastado por mais de 24 meses consecutivos. Ele não pode ficar doente durante 2 anos. Até porque se o cara ficar doente durante 2 anos, meu Deus do céu, né? Ou seja, após esse período ele deve retornar ao trabalho ou passar por um exame para avaliar a sua capacidade de exercer suas funções no serviço público. Provavelmente, se ele não conseguir, ele vai ser aposentado por invalidez. Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, que é o artigo 106, o funcionário será submetido a exame e aposentado se for considerado definitivamente inválido para o serviço público em geral. Foi o que a gente acabou de explicar. Então, se o funcionário permanecer em licença por moléstia, por doença, por qualquer coisa que incapacite ele de trabalho, por um prazo de 24 meses, de acordo com o texto, após esse período o funcionário será submetido a um exame médico para avaliar se ele é definitivamente inválido, se ele está realmente ali doente mesmo, se ele não tem capacidade de trabalhar, ele vai ser aposentado, ele será considerado inválido e vai ser aposentado. As licenças somente poderão ser concedidas por ato expresso do prefeito. Então, as licenças mencionadas nos artigos anteriores só poderão ser concedidas por meio de um ato expresso do prefeito. Isso significa que é necessária uma decisão formal e escrita do prefeito para conceder uma licença ao funcionário público. Então, o artigo 108, o funcionário em gozo de licença comunicará ao chefe da repartição o local onde poderá ser encontrado. Poderá ele gozar a licença onde lhe convier, salvo determinação expressa médica em contrário. Então, o 108, o que é que ele fala? Esse artigo ele estabelece que um funcionário público que estiver em licença deve comunicar ao chefe da repartição o local onde ele será encontrado durante o período em que estiver afastado do trabalho. Além disso, ele pode escolher onde deseja passar esse período de licença, exceto se houver uma determinação médica que expresse em contrário. O artigo 109, serão considerados como faltas injustificáveis os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço na hipótese de recusar a submeter-se à inspeção médica. Então, será considerado falta injustificável se o funcionário deixar de comparecer ao serviço, caso ele se recuse a se submeter a uma inspeção médica. Isso significa que a recusa em fazer um exame médico, o que seja exigido pela administração pública, pode resultar em falta, mesmo que o funcionário tenha uma justificativa para não querer fazer o exame. É importante lembrar que a inspeção médica é uma forma de garantir que o funcionário está apto a exercer suas funções e que sua saúde não representa risco para ele mesmo ou para outros. Maravilha! Por hoje é só, a gente encerra aqui.
Lembrando que se você quiser adquirir